Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatinhos pra vocês. Pelo menos a musiquinha tá funcionando agora. Alguns relatos pra vocês no nosso Tipo ao Vivo, que estamos cá com Tipo ao Vivo. Estou até com a mesma roupa, meu Deus do céu. Pois é. Precisamos deixar relatos aqui para vocês, precisamos de histórias, temos muitos relatos para contar, então vamos de tipo ao vivo mesmo, tá? Para não deixar sem relato, que é aquele ao vivo que não é bem ao vivo, né? Mas a gente pode aqui compartilhar alguns relatinhos, tá? Deixa eu ver. Para quem não conhece o canal, nós somos o canal Assombrado e temos vídeo todos os dias aqui. Todos os dias ao vivo, à noite, por volta das 10 da noite. E todos os dias com vídeos gravados também. Por exemplo, as coletâneas de relatos de segunda, quarta e sexta. Coletânea temática de domingo. Terça, quinta, sábado e domingo, os vídeos do Matheus com notícias a respeito do sobrenatural. Almanaque assombrado, listagem, foto especial, enfim. Certo? Vamos então começar com este relato: espíritos que perturbam o meu tio. Epa, vamos lá, vamos ver do que se trata. Não é um relato longo, não. É um relato medião, longuete. Medião, tá? Vamos lá. Olá, meu nome é Fulano, tenho 24 anos e moro em Goiânia, Goiás. Eu tenho um tio que, quando bebe, diz ver espíritos e coisas do além. Não só vê, ele também conversa com os espíritos. Chega a entrar na porrada com eles. E no outro dia você vê ele todo machucado. Mas ele não gosta de falar no assunto. Ele só fala quando tá bêbado. Ele é praticamente alcoólatra. Então as pessoas não acreditam nele. Chamam ele de mentiroso e coisas do tipo. De acordo com a minha mãe, a minha avó contava para ela que desde que ele era um bebê recém-nascido, ele apresentava certas coisas que poderiam ser consideradas paranormais. Como, por exemplo, só parava de chorar quando a minha avó sentava com ele num determinado toco de árvore no quintal da casa. Quando eu tinha 17 anos, há 7 anos atrás, eu fui morar com esse tio para trabalhar e estudar, mas só fiquei 2 a 3 meses. Não deu certo, porque a nossa personalidade era muito diferente. Ele sempre tinha esses ataques com espíritos, mas eu não sentia medo. Talvez porque eu achava que era mentira e não ligava, mas cada vez ficava pior. Ele descobria coisas por sonho que estavam para acontecer e aconteciam. Os ataques com espíritos costumavam aparecer quando ele bebia. E nessas horas ele descobria algumas coisas que ele não tinha presenciado e que não tinha como ninguém ter contado para ele. Como, por exemplo, eu ter ligado para minha mãe alguns minutos antes, sendo que ele não estava presente. Um dia, a coisa ficou forte. Eu estava no meu quarto já de madrugada tentando dormir, após ele ter bebido muito, e de repente eu comecei a ouvir alguém mexer na cozinha, andar, mexer nos talheres, mas só tinha eu e ele no apartamento. E eu estava escutando ele, no quarto dele, conversando com os supostos espíritos. Não tinha como ser ele na cozinha. Mesmo assim, eu não dei bola e voltei a tentar dormir. Mas os barulhos só estavam piorando. Foi quando eu comecei a ouvir a menos de 2 metros de distância, dentro do meu quarto, alguém ao lado do meu colchão, incessantemente sussurrar pelo meu nome com uma voz assustadora e uma risada maléfica. Fulano, fulano, era algo que lembrava a voz do Sméagol. Então era fulano, era a voz do Sméagol. Fulano, do Senhor dos Anéis. Mas era muito real, Eu procurava no meu quarto, olhando em todos os cantos, ainda no escuro, mas eu não achava nada. Depois de mais de meia hora, como isso não parava, eu fui no quarto dele, perguntar se ele estava me chamando. Ele estava conversando sozinho. Então interrompi ele e perguntei: tio, você me chamou? E ele, apontando para a parede, disse: não é com você que eu tô falando.
Eu tô falando com esse aqui. É esse aqui. E como você pode imaginar, não tinha ninguém além de nós dois. Então ele virou pro sobrinho e falou: não é com você que eu tô falando com esse aqui, ó. Com esse aqui, porque não tinha ninguém. Bom, eu, muito cético, voltei a deitar. Mas os sussurros e as risadas que nitidamente vinham de dentro do meu quarto só aumentavam. Comecei a ouvir pessoas andarem até lá fora, no pátio do condomínio, mas eu olhava pela janela e não tinha ninguém. Apenas o forte som dos passos, parecendo uma pessoa andando bem forte, justamente para chamar minha atenção. Pá, pá, pá. Foi quando me cansei. Eu queria dormir. Eu tava com sono, mas eu não conseguia. Mesmo sem acreditar que era algo sobrenatural, liguei a luz e fui abrir a Bíblia para orar, pois não tinha outra coisa a se fazer. No mesmo instante que abri a Bíblia, a luz deu um estouro e queimou. Então, muito surpreso, peguei meu celular e com a luz que vinha da tela, fui lendo a Bíblia. E falei para mim mesmo que iria ler até adormecer. Enquanto isso, as vozes, risadas, passos e todos os outros eventos continuavam. No outro dia, o meu tio, estando sóbrio, não queria tocar no assunto. Eu não sabia o que tinha presenciado, mas eu não acreditava que fossem espíritos. Mesmo que tudo parecia ter acontecido de forma 100% real, eu achei que era da minha cabeça. O mais estranho é que eu não senti medo. E por muitos anos me apeguei a teorias físicas para justificar o que tinha acontecido naquela madrugada. Anos depois, contei isso para uma prima, que também já havia morado com ele, e ela disse em prantos que a mesma coisa havia acontecido com ela. Tanto as vozes sussurrando o nome dela, quanto as risadas e os outros fenômenos. Daí conversei com mais pessoas que entendem mais sobre o sobrenatural e comecei sim a acreditar que aquilo não era minha mente que tinha criado, não. Mas demorou. Eu fui muito resistente até me convencer. Este ano, contei para outra prima minha, que é irmã gêmea dessa primeira prima. Ela também já morou com meu tio, em uma data diferente da irmã dela. Ela disse que quando os espíritos começavam a atacar o meu tio, ele pedia para ela entrar dentro do quarto dele, porque quando ela entrava, eles iam embora, pois não gostavam da presença dela. Essas duas primas gêmeas têm um histórico de acontecimentos sobrenaturais. Pelo que sei, uma já apanhou da desgraça quando era adolescente, depois de ter chamado muito por esse nome. Mas quem sabe seja história para um outro relato, né? Pois eu preciso ouvir da boca dela que isso realmente aconteceu. E por coincidência, a que apanhou da desgraça é a mesma que passou pelos mesmos fenômenos de ouvir risadas e vozes quando morava com meu tio. E é talvez a sobrinha mais apegada a ele. Eu gostaria de saber o que é que acontece com o meu tio e poder ajudá-lo. Porque algo me diz que ele só não consegue se livrar da bebida por conta desses espíritos, mas não sei como ajudar, se nem eu mesmo sei o que realmente acontece. Também gostaria de saber o que foi tudo isso que presenciei. Gostaria de ouvir a opinião de vocês do canal Assombrado, do chat e de todos que assistem, para assim eu conseguir entender melhor o que eu presenciei e também ajudar o meu tio. Um grande abraço e obrigada por lerem o meu relato. Olha, pessoal, escreva, não sei se vai estar rolando o chat aqui do lado, mas tem aqui embaixo os comentários, então podem comentar, por favor, tenham respeito. Mas eu acredito que o seu tio talvez sempre foi sensível, médium, talvez. Por algum motivo, caiu aí com a bebida, né? Se tornou alcoólatra e aí a gente não sabe o que puxou o quê. Se os espíritos que ele tinha facilidade de se comunicar, de tal, ele acabou perdendo o controle e eles acabaram fazendo com que ele entrasse no álcool e aí para viciar, né, dois pulos.
Ou então ele acabou por algum motivo, né, abusando do álcool, e isso facilitou, porque a gente sabe que o álcool abre o nosso espírito, abre o álcool, droga, essas coisas, então deixa você vulnerável. E quem tem sensibilidade, mais ainda. Ele chegou a frequentar algum terreiro, alguma coisa assim? Se não, eu não sei, mas eu acho que o que poderia ajudar é levá-lo em algum lugar que trate o espiritual assim, porque talvez ele tenha que aprender a lidar com esses espíritos que acaba que estão fazendo mal para ele, né? Sim, eu também acredito que os espíritos podem estar aí chupinzando, sugando ele em relação à bebida, sabe? E estão tomando ele a hora que querem. Então ele tá sem o controle do corpo dele, a hora que bebe piorou, né? Mas ele tinha que ir em algum lugar e tentar controlar isso. Porque no mínimo ele tem uma mediunidade aflorada, só que não controlada. E aí tá virando festa o corpo dele. Então eu acredito que ele tenha que ir a algum lugar para entender realmente o que são esses... E o que você presenciou na casa dele é esse bando de espírito, acho aí, que tá aí fazendo a festa, fazendo o que quer, o que não quer na vida dele, na casa, não é? Essa é minha opinião, mas eu não sei. O que eu digo é levar ele num lugar íntegro, tá? Num lugar de bem, com pessoas que queiram ajudar, que trabalhem com coisas boas, para tentar ajudá-lo. Eu acho que só lá que vai conseguir ajudar. Não sei, né? Tem que trabalhar o lado espiritual aí. A minha opinião. Certo? Vamos ver. Vamos ver mais um relato aqui. Mais um relato. Minha negatividade cria um cão negro. Olha só. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, irei contar a minha experiência com a negatividade que eu mesma crio para mim. Tudo começou na metade desse ano de 2018, quando eu tomei muita raiva de algumas pessoas que passaram na minha vida. Conheci um lado meu que eu nem sabia que existia. Eu desejava um mal para essas pessoas. Eu não queria ver na minha frente nem pintados de ouro. Mas enfim, foi como se eu tivesse recebido vários avisos para que eu parasse com isso. Eu tive um sonho com uma figura que parecia de um bicho preto de olhos vermelhos que corria atrás de mim e que tinha olhos vermelhos. No sonho, a criatura mordia o meu ombro. Meu melhor amigo me contou que teve um sonho em que um animal de pelos negros corria atrás de uma garota, mas eu pensei que ele estava só inventando porque eu tinha acabado de comentar do meu sonho para ele. Alguns dias depois, eu fiquei em casa sozinha. A minha mãe tinha saído para ir a algum lugar que eu não me lembro. Estava deitada na minha cama assistindo alguns vídeos com a tela do celular deitada também, quando eu vi ao lado da minha cama um ser de pelos pretos e orelhas pontudas se levantar. Ele parecia estar sentado ao lado da minha cama o tempo todo e só naquele momento ele resolveu se levantar. Eu, na hora, dei um pulo em cima da minha cama e levantei o meu olhar para ver aquilo melhor, mas a criatura havia sumido. Ainda assustada, eu falei: vá embora se for para causar mal, não apareça novamente. Lembro que falei isso chorando. Por sorte, alguns minutos depois a minha mãe chegou e eu fui chorando contar tudo para ela, que até hoje não sei se acreditou em mim ou não. Depois disso, afastei toda a negatividade que eu tinha na minha vida. Porém, alguns meses depois eu tive uma recaída. Mas essa negatividade que eu tive foi comigo mesma. Eu estava muito mal, me sentia extremamente para baixo, pois eu estava com uma péssima autoestima e repetia sempre coisas horríveis para mim mesma. Nessa mesma noite, quando eu estava novamente mexendo no celular, eu comecei a ouvir um choro de um cão.
De início pensei ser da minha cachorra, mas o som estava vindo de muito perto e a minha cachorra estava dormindo do outro lado da casa, longe do meu quarto. Foi então que eu comecei a prestar atenção melhor no som, e não parecia ser o som que a minha cachorra fazia chorando. Ainda prestando atenção, notei que vinha de dentro do meu guarda-roupas, que fica perto da minha cama. O som continuou por um tempo e eu comecei a rezar desesperada, de olhos fechados, pois eu sentia que era aquela figura novamente. Quando terminei de orar e abri os olhos, o som veio de mais perto. Parecia que aquilo chorava ao lado do meu ouvido. Novamente levei um susto e tentei olhar melhor. O que quer que estivesse fazendo aquele som, apesar de estar escuro o quarto, mas aquilo apenas parou e desapareceu. Admito que não acho acontecimentos ruins, amedrontantes, sei lá, amedrontoso, não, amedrontante, dá medo sim. Mas é como se essa figura aparecesse para me alertar, para eu parar com a minha negatividade. Não sei dizer se é por conta da depressão que tive em 2017 ou se apenas algo ruim mesmo que aparece junto da minha negatividade. O que você acha que pode ser, Ana? Mas uso isso de alerta quando vejo que estou ficando negativa de novo. Olha, eu já vi casos e já li a respeito de sentimentos negativos criarem cães negros. Inclusive, acho que é no livro Como Caçar Fantasmas. Ali, ó, Como Caçar Fantasmas. Será que é nesse livro? Ou é no do James Van Praagh? É no Como Caçar Fantasmas? Eu não sei. A moça, ela diz que ela já sabia que ela criava essa forma aí de cães negros. Então, ela estava na escola, na faculdade, não sei, e ela tava numa dessas, sabe, com raiva de alguém e não sei o que, da fulana ali, não suporta fulana e não sei o que, de repente entra na sala de aula um cão negro, só que ela já sabia, e só ela via, acho que era uma coisa assim, só ela via, só que ela já sabia que era a criação, a forma, pensamento, sei lá, que ela criou com a negatividade dela. E só que ele a obedecia. Então ela mandava, tipo, aí ela falou alguma coisa do tipo, sai daqui. Sai, sabe? Show, chispa. Não, alguma coisa, tipo, ela... Porque aquele cão poderia fazer mal, se não me engano, pra pessoa que ela tava mandando a negatividade. Então ela se tocou, ela falou, não, tô criando cães negros. E aí o cachorro saiu. Porque ela tinha essa consciência, ela sabia, não foi a primeira vez que aconteceu. Então, acho que isso pode acontecer sim. Aí, uma vez, tinha uma moça limpando a casa da minha mãe, e ela era, assim, bem de igreja, sabe? Nós também éramos, mas era outra. É que, assim, ela era meio estranha. E, sabe, ela pedia, assim, pra pôr a música, mas ela colocava... A gente ouvia algumas músicas, algumas bandas gospel também, assim, mas ela pedia pra colocar assim lá no último, colocava no último volume, tipo, vamos todo mundo ouvir, não sei o que. Minha mãe falava, Ana do céu, não aguento mais ficar ouvindo nessa altura essas músicas o dia inteiro. Não essas músicas, qualquer música nessa altura, né? Mas, né, tem que mostrar e não sei o quê. Às vezes falava, não, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir pra igreja. Mas daí largava os 5 filhos na rua, sem janta, sem banho. Sabe? Esse tipo de, não, eu tenho que estar na igreja, meus filhos se virem. Tem um de 5, um de 7, mas fica lá sem comer, sem banho, sem nada. Preciso ir pra igreja. Sabe? Então, aí ela era assim, aí um dia ela falou, preciso te falar uma coisa. Eu vi um cachorro preto no corredor da sua casa. Né, que é um cão negro. Aí minha mãe, ela falou, vocês têm que orar mais. Ainda falou pra gente que vocês têm que orar mais, porque eu vi o cachorro preto. Aí depois de um tempo fiquei pensando, porque em casa, graças a Deus, é uma paz, é tudo bem, tudo de boa, família de boa, sem acontecimentos sobrenaturais, sem nada. Era de boa. Aí de repente ela viu um cão negro.
E aí, sabendo do histórico dela, essas coisas assim, eu fiquei pensando, será que esse cão não era dela? Estava acompanhando ela e ela viu a própria materialização de algum sentimento dela e às vezes acha que é do outro e na verdade é teu. Isso também me lembrou uma outra história que um pastor contou na igreja. Nossa, esse pastor tinha cada história, eu tinha que catar um relato dele, contar aqui um dia. Eu preciso ir atrás dele e falar, você conta aquele lá pra mim que eu preciso contar. Enfim, essa é uma outra história. Ele falou que tinha um cara na igreja que ele via atrás das pessoas, ele tinha visão. E ele via um jacaré atrás das pessoas. Então ele chegava e falava, ó, eu tô vendo um jacaré atrás de você. Tipo, ó, você deve estar com algum problema, algum não sei o quê. Aí outra pessoa, ele via, ia lá e falava, ó, tem um jacaré atrás de você. Então ele tava sempre vendo esse jacaré nas pessoas. Todo mundo tinha um jacaré atrás. Aí um dia ele foi num culto de um outro cara, um missionário, um pastor, não sei, que era de fora da cidade, era, sabe aqueles eventos que vem um missionário, alguém de fora? Tava lá, e aí fazendo as orações, não sei o que, aí o missionário, o pastor, não sei, teve uma visão. Ah, não, ele tava numa fila, eu acho. E o cara tava lá orando na cabeça de cada um. Aí quando chegou na vez dele, o missionário que nunca tinha visto na vida o cara, virou pra ele e falou, tem um jacaré atrás de você. Ou seja, é mais ou menos isso a história. Ele via e ele achava que era das pessoas, mas na verdade aquele bicho tava com ele. Por isso que ele via em todo canto. Mas não era das pessoas, era dele. Então, é um lance assim, e talvez o jacaré que ele via era uma outra forma, pensamento talvez, uma exteriorização, um negócio de algum sentimento dele. Então pode-se criar cachorro negro, jacaré, vai saber mais o quê? Não sei, se alguém souber explicar, deixa aqui pra gente também. Tem mais um último relatinho pequenininho. Aqui tá pra fechar, que é olhos vermelhos. Eu já contei esse? Porque a hora que eu falei olhos vermelhos, eu já lembrei de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro, eu sou o coelhinho. Que eu já cantei isso. Bom, não sei, vamos ler. É uma moça. Oi, Ana, esse relato vai ser bem curto. Quem me contou foi a minha vizinha. Ela não me falou os nomes das pessoas. Então pode ler tranquila que não vai ter nenhum nome. Isso aconteceu com o filho da amiga da minha vizinha. A mãe do pai, do irmão. Ela me disse que esse rapaz sempre chegava tarde da casa da sua namorada. A sua mãe sempre lhe pedia para chegar cedo, mas ele nunca obedecia. Certa noite, voltando para casa de bicicleta, ele sentiu que alguém estava o estava seguindo e nisso começou a pedalar mais rápido e continuava se sentindo seguido. E ele chegou em casa e falou consigo mesmo, eu vou olhar pela veneziana quem que estava me seguindo para ver quem é esse desocupado. Quando ele olhou pela veneziana, ele tomou um susto. Ele viu olhos vermelhos olhando dentro dos seus olhos e escutou uma voz masculina falando com ele, dizendo, quer que eu entre com você também? Nisso que ele escutou essa voz, ele caiu para trás e desmaiou. E foi acordar só no outro dia com a mãe dele dando tapa no rosto dele, perguntando por que ele tinha dormido na sala. Depois desse susto, ele nunca mais chegou tarde da casa da namorada. A minha vizinha sempre me conta essa história e, segundo ela, a história é verdadeira. E ela não é realmente de mentir. Ela sabe de vários relatos. Qualquer dia desses vou pedir para ela me contar mais alguns para eu lhe enviar. Obrigada por ler esse relato. Um beijo para você e toda a sua família linda. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Amém. Muito obrigada. Um beijo para você. E é isso, pessoal, que nenhum olho vermelho acompanha. O que será? Por que tá... Sei lá, não pode andar muito tarde na rua, essas coisas. É que às vezes eu acho que mãe pressente, além do cuidado natural de mãe, talvez ela estivesse sentindo algum perigo, alguma coisa
Por isso ela pensava aquela agonia e talvez alguma coisa já estivesse mesmo no brucutu ali, né, de zóio no filho dela. Algo espiritual mesmo. E que quanto mais tarde ficava era pior, sei lá. Né? Então, aí acabou que aconteceu mesmo o que a mãe sentia, talvez, que aconteceria, né? Aquele sexto sentido que você não sabe que é sexto sentido. Aquela coisinha que incomoda, mas aí você não sabe direito, né? Vai saber. Mães têm dessa. Bom, pessoal, por hoje é só esses relatinhos. Amanhã tem mais. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Deixem o seu like, que ainda dá para deixar o like, então deixem o seu likezinho, tá? Um beijão para vocês e tenham uma boa noite. Tchau! Fui!